Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e seja muito bem-vindo a essa aula para você que está iniciando no setor fiscal. Eu recebo todos os dias no meu Instagram, no canal do YouTube, mensagens de profissionais, de estudantes que estão ou começando na área fiscal ou querendo migrar para a área fiscal, que já são profissionais, trabalham no DP, no contábil, estão querendo migrar para a área fiscal, mas eles não sabem por onde começar. Então eu decidi montar essa aula que vai te dar exatamente o caminho para que você possa efetivamente começar a se dar bem no setor fiscal. Eu dividi essa aula através aqui de um mapa mental, aonde eu vou te mostrar quais são as competências básicas, os conhecimentos técnicos iniciais e qual deve ser a tua estrutura de estudos. Então, fica ligado, esse conteúdo tá bem bacana, bem prático e vamos, sem mais enrolação, vamos começar, tá? Vamos começar pelas competências básicas. O que é necessário para quem está desejando começar no setor fiscal? Primeira coisa, e muito importante, que você vai precisar ter é o interesse em aprender. Por quê? A área fiscal ela é muito dinâmica, são muitas normas tributárias, são muitas obrigações tributárias, existem atualizações constantes, então você vai ter que ter um genuíno interesse de aprender, de se especializar, de se qualificar, e isso precisa estar dentro de você de maneira muito forte, tá? E conciliado a isso, você tem que ter uma vontade de crescer, você tem que querer conseguir sair de um auxiliar de escrita fiscal para se tornar um analista fiscal, para se tornar um consultor tributário. Você precisa ter essa vontade de evoluir na área. Por quê? Porque essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir, ela vai te estimular a estudar mais, ela vai te estudar a trabalhar mais. E você vai precisar também de bastante constância. Constância no teu trabalho, constância nos teus estudos. Esse é um ponto, pessoal, que eu considero fundamental, porque muita gente que começa na área fiscal acaba não dando prosseguimento, não tendo uma evolução, não conseguindo efetivamente crescer, porque não consegue ter constância nos teus estudos. É muito comum que as pessoas cheguem para mim e digam: professor, eu quero começar na área fiscal, quero fazer curso, quero estudar livros, apostilas, e aí ele estuda feito um louco na primeira semana, na segunda semana já diminui, na terceira semana já nem estuda mais. Então você precisa de constância, nem que você dê pequenos passos todos os dias, mas você precisa constantemente estar evoluindo. Você também precisa assumir responsabilidades. Pessoal, a área fiscal, ela é uma área que gerencia riscos fiscais, aonde o descumprimento de uma obrigação tributária vai gerar multas para as empresas, aonde você não enviar um tributo no prazo vai acarretar em cobrança de juros, de multas. Então você vai ter que ter coragem de assumir certas responsabilidades para atuar no setor fiscal. Essa é uma coragem que você precisará ter. E você vai perceber que será necessário que você aprenda com os seus erros, porque você vai errar. Você vai errar, você vai cometer erros. Eu mesmo cometi diversos erros. Cheguei a pagar penalidades, multas por esquecimento de envio de obrigação, por ter calculado um tributo errado, mas eu aprendi com esses erros, desenvolvi métodos que me permitissem não cometê-los novamente e fui melhorando, desenvolvendo, aprimorando o meu estudo na área fiscal. Outra coisa que é muito importante é que você vai precisar estudar de verdade. Estudar de verdade. O que é isso? Você vai precisar colocar sua cara nos livros, vai precisar, eu até brinco de que assim, sentar sua bunda na cadeira na frente do computador e ter que assistir as videoaulas, ter que assistir ali os professores, os ensinamentos, ver exemplos, ver formas de fazer, para depois aplicar isso. E também você vai precisar ter pontualidade e bom senso nesse aprendizado. Quando eu digo de pontualidade, isso é interessante porque eu não estou falando só de chegar na hora nos locais, eu estou falando de pontualidade no cumprimento de obrigações, no envio de tributos. Ter bom senso também, que é o de não deixar as coisas para a última hora, o de se prevenir para poder enviar as obrigações dentro dos seus respectivos prazos, de orientar o teu cliente, a empresa para quem você está trabalhando, sobre os procedimentos corretos.
Quando você vê um erro, você não se omitir, não se calar, você ir lá e procurar ajudar a empresa a corrigir aqueles problemas, sejam eles nos seus processos, seja ele na própria operação. Então, essas são algumas das competências básicas de quem vai começar no setor fiscal. E percebam que essas competências elas são bem comportamentais, a gente nem entrou ainda em conhecimentos técnicos especificamente. Eu vou começar a falar de conhecimentos técnicos agora. O que é que você vai precisar de conhecimento técnico para se dar bem na área fiscal? Primeiro, você vai ter que conhecer sobre a legislação tributária. Não dá para você atuar no setor fiscal, não dá para você querer ser um auxiliar de escrita fiscal, querer trabalhar ali com a parte de faturamentos, com a parte de análise de compras, com a parte de consultoria, se você não conhece sobre a legislação tributária. Você vai ter que conhecer sobre a legislação dos tributos, você vai ter que conhecer sobre os princípios tributários do direito tributário, tá? Você vai ter que aprender sobre as modalidades de tributação, você vai ter que aprender o que é o Simples Nacional, o que é o lucro presumido, o que é o lucro real, o que é o lucro arbitrado, quando é que eu posso utilizar essas possibilidades. Você vai ter que saber diferenciar o que são tributos diretos, que incidem diretamente sobre a renda e o patrimônio. Dos tributos indiretos são aqueles que vão incidir sobre o consumo. Você vai precisar entender como são elaboradas as escriturações fiscais, desde a etapa do recebimento da documentação, a etapa da escrituração no sistema, a geração dos arquivos que vão ser transmitidos para o fisco. E também você vai ter que entender quais são os documentos fiscais, que tipos de modelos de documentos fiscais existem, principalmente documentos eletrônicos. Então, pessoal, esses são os conhecimentos técnicos necessários. E aí, eu vou te apresentar agora qual deve ser a tua estrutura de estudos para adquirir esses conhecimentos, tá? E é interessante, pessoal, porque eu geralmente faço uma promessa muito forte para quem assiste às minhas aulas a respeito dessa estrutura de estudos. Se você aplicar essa estrutura de estudos, em 30 dias você tem destaque na área fiscal. Isso eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque a maioria dos profissionais que atuam na área fiscal não tem esses conhecimentos. Então, se você aplica essa estrutura de estudos, entende sobre esses assuntos e consegue colocá-los em práticas, então você vai estar bem à frente da maioria dos profissionais da área fiscal. Então, a primeira coisa que você tem que estudar é a respeito do setor fiscal. Você precisa entender o que é que faz o setor fiscal. Efetivamente, quem trabalha na área fiscal faz o quê? Você precisa saber disso. Você precisa saber que o nosso trabalho vai muito além de simplesmente calcular uma guia ou enviar uma declaração, enviar uma informação para o fisco. Quem trabalha na área fiscal dá estratégias tributárias, faz estudos tributários, trabalha para diminuir a carga tributária das empresas, trabalha também para diminuir o risco fiscal. E você tem que entender qual é a importância do profissional da área fiscal. Nós estamos falando, pessoal, de uma área que tem o risco do empresário responder civil e criminalmente, aonde o contador ele pode ser corresponsabilizado por erros cometidos pelo contribuinte. Então, nós estamos falando de uma área que é muito importante, que é muito séria, que não pode ser negligenciada. Então, o profissional da área fiscal ele é um profissional importantíssimo para a gestão de qualquer negócio. Você tem que entender qual é o futuro da área fiscal. Muitos têm se falado sobre inteligência artificial, sobre automação de rotinas, sobre escriturações, declarações pré-preenchidas. Como é que vai ficar o futuro da profissão? Você tem que entender que o uso de tecnologias vem para aprimorar a experiência do profissional da área fiscal, vem para aprimorar a sua rotina operacional, vem para eliminar retrabalhos, vem para eliminar redundâncias, vem para permitir que ele tenha um trabalho mais consultivo, mais assertivo. Mas é importante que você entenda sobre esse futuro da profissão. Você vai ter que entender de obrigações tributárias, sejam essas obrigações tributárias de natureza principal, e aí eu vou entrar nas obrigações principais. Você tem que entender o conceito de tributos, você tem que saber o que é que diz o artigo 3º do CTN, onde ele elenca ali cada ponto do conceito de tributos.
aonde ele divide esses tributos em impostos, taxas e contribuições, e aí você precisa entender sobre elas. Quando eu falei lá em conhecimentos técnicos iniciais, que você tinha que entender dos tributos diretos e indiretos. Nos tributos diretos, você tem que saber pelo menos o básico do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, como é que apura, seja no lucro real ou no lucro presumido, onde é que elas estão inseridas dentro do âmbito do Simples Nacional. Você tem que entender dos tributos indiretos, você tem que entender de ICMS, que é um dos tributos mais complexos que nós temos hoje. Você tem que entender de IPI, você tem que entender de PIS e de COFINS, no regime cumulativo e não cumulativo. Você tem que saber pelo menos o básico desses tributos indiretos. E aí você vai estudar isso de maneira gradativa, tá? Depois que você adquirir conhecimento sobre as obrigações principais, você pode focar seus estudos nas obrigações acessórias. E aí, quando eu falo de obrigações acessórias, nesse momento inicial das obrigações tributárias, você tem que entender o que é um CNPJ, você tem que entender o que é uma inscrição estadual, que é para as empresas que trabalham com o comércio. Você precisa entender o que é uma inscrição municipal para aquelas empresas que trabalham com serviço, sejam tomando ou prestando serviços. Então você precisa entender desses conhecimentos básicos. Ah, professor, e no âmbito das obrigações acessórias, o envio de declarações? Calma, vou explicar mais lá na frente. Nós estamos montando aqui uma estrutura lógica de estudos, tá? Então, se você entende no âmbito das obrigações tributárias, desses conceitos iniciais de obrigações tributárias principais e acessórias, isso já vai te ajudar bastante, tá? Você tem que entender sobre modalidades de tributação, você tem que entender, como eu mencionei anteriormente, sobre o Simples Nacional, como é que são as regras de opção do Simples Nacional, quem que não pode optar, o que é uma receita bruta para fins do Simples Nacional, o que é o fato R, como é que o Simples deve ser calculado, como é que são os anexos do Simples Nacional, você precisa entender disso. Você precisa entender da apuração do lucro presumido, a depender da atividade da empresa, qual é a alíquota de presunção que ela está obrigada. Você tem que entender um pouco sobre lucro real. O lucro real é um bicho papão para muitos profissionais, mas ele não é definitivamente um bicho de 7 cabeças. Você tem como entender o básico, entender de contabilidade, entender como é que a apuração do imposto de renda e da CSLL se dá na modalidade do lucro real. Você vai ter que entender sobre os documentos fiscais. Que documentos fiscais são esses, professor? Você vai ter que entender pelo menos a respeito da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica existe desde 2005, o ajuste CINIEF 07 de 2005. Instituiu a nota fiscal eletrônica no ambiente nacional como um documento emitido e armazenado eletronicamente com o intuito de acobertar operações comerciais entre pessoas jurídicas. Você tem que entender sobre o cupom fiscal eletrônico e a nota fiscal de consumidor eletrônica, porque esses dois modelos de documentos fiscais eletrônicos, eles são equivalentes, eles servem ali para acobertar operações com o consumidor final, seja ele contribuinte ou não do ICMS. Você tem que entender sobre o conhecimento de transporte eletrônico e também aquela ramificação do conhecimento de transporte, que é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. Existem ainda outros modelos de documentos fiscais eletrônicos, mas para você que está iniciando no setor fiscal, entender desses já é o suficiente. Como eu disse, se você estudar sobre isso, em 30 dias você já está tendo destaque na área fiscal. Sobre as escriturações fiscais, você tem que saber quais são os conceitos das escriturações fiscais, como é que elas existem hoje. Você tem que saber o que é um FD Contribuições, como é que ela evidencia a apuração de PIS, COFINS e CPRB. O que é um EFD ICMS IPI? Como é que eu vou demonstrar a apuração do ICMS, demonstrar a apuração do IPI dentro do SPED fiscal? Eu tenho que entender o que é uma EFD REINFO, uma escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Eu tenho que entender como é que gera essa informação, como é que transmite isso para o fisco. Você tem que entender também sobre as obrigações federais, tá? Você tem que saber o que é uma DCTF, como é que eu informo a DCTF, quem que está obrigado a mandar, como é que preenche a DCTF. Você tem que entender também sobre a DIRF,
que é a declaração que informa as informações das retenções, que está sendo substituída gradativamente pela FD-REINF, que eu já mencionei anteriormente. Você tem que entender de declaração do imposto de renda da pessoa física. Se você é um profissional que está iniciando na área fiscal, entender da declaração do imposto de renda da pessoa física vai ser um diferencial para você. Você tem que entender também sobre o ECAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. Você tem que saber como faz uma pesquisa fiscal, você tem que entender a respeito da pesquisa fiscal, saber ler essa pesquisa. Você tem que entender o que são certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas, como é que emite, qual é a validade, qual é a importância desse documento. Você tem que saber que lá dentro do ECAC você vai ter acesso aos comprovantes de pagamentos das empresas e também a outros serviços. Isso tudo vai ser muito importante para você que está iniciando no setor fiscal, para que você possa desenvolver bem o seu trabalho enquanto iniciante no setor fiscal, tá? E aqui, pessoal, depois que você segue essa estrutura lógica de estudos, eu preparei um checklist prático de ações para que você possa ser um profissional, um bom iniciante na área fiscal. Então, a primeira coisa é que você precisa ser um profissional certificado. Eu recebo aqui no nosso escritório de contabilidade muitos profissionais que querem iniciar na área fiscal e aí eles dizem que tem esses conhecimentos que eu apresentei para vocês, mas eles não têm nenhum certificado, eles não fizeram nenhum curso que chancele aqueles conhecimentos. Então você precisa ser um profissional certificado, tá? Você precisa participar de uma comunidade, você precisa ter outros profissionais da área fiscal para tirar dúvidas, para conversar, para que eles compartilhem as experiências deles. Acreditem, isso contribui muito para o teu conhecimento, tá? Você também vai precisar ter referências na área fiscal. Quem são os profissionais que você acompanha? Quais conteúdos você está consumindo desses profissionais? Pessoal, se você seguir essa estrutura de estudos e esse checklist de ações, eu te garanto que em 30 dias você terá destaque no setor fiscal. E aí eu quero te convidar nesse momento a conhecer o curso Setor Fiscal para Iniciantes. Ele é um curso, pessoal, um treinamento online que você vai poder assistir da sua casa, com o seu celular. Você vai conseguir, inclusive, assistir offline se você baixar o aplicativo do treinamento. E que ele custa R$ 28,94 por mês. Pessoal, esse investimento ele é completamente irrisório, tá? Você pode comprar à vista também por R$ 297. Pessoal, R$ 28 é mais barato que uma pizza. É mais barato que o lanche que você faz, o lanchão que você faz no final de semana. E aí você tem que se perguntar o seguinte, qual que é a sua desculpa? Que desculpa você está dando para ainda não iniciar no setor fiscal? Para não aproveitar um treinamento como esse de R$ 28 por mês? Um treinamento que tem videoaulas práticas, onde eu vou mostrar na tela como você pode fazer, como você pode trabalhar. Um treinamento que você pode acessar do seu celular a hora que você quiser. Basta ter internet, e inclusive, como eu disse, pelo aplicativo você pode assistir até offline. Um treinamento que te dá uma apostila completa, que é um material adicional aos estudos, que você vai poder acompanhar pela apostila as aulas que estão sendo ministradas pelos professores. E que ainda você vai ter acesso a esse treinamento por um ano inteiro. Então, pessoal, fica aqui o meu convite para você fazer sua inscrição agora no curso Setor Fiscal para Iniciantes, aonde eu mostro um método simples e eficiente para você sair do absoluto zero e se destacar no setor fiscal em apenas 30 dias, tá? Através de conhecimentos práticos, aonde eu, junto com o professor Marcos Lima, seremos os seus professores, os seus mentores. Nós vamos te ensinar tudo do absoluto zero, tá? Aonde vários profissionais que são referências no mercado já fizeram esse treinamento e aonde o nosso conteúdo programático vai te dar exatamente a base que você precisa para atuar no setor fiscal, tá? E que ele está custando apenas R$ 297. Você vai ter um certificado chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Esse certificado válido em todo o território nacional, tá? Você vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva de alunos no Telegram. Então, você pode clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e fazer agora mesmo a sua inscrição. Mas eu preciso deixar claro para você
que esse treinamento ele tem vagas limitadíssimas, tá? Porque como eu e o professor Marcos Lima, nosso departamento pedagógico, a gente dá um suporte muito próximo aos alunos, a gente restringe a entrada de novos alunos para que a gente possa poder fazer esse acompanhamento personalizado, tá? Então faz agora mesmo a tua inscrição, não posterga essa decisão. Se você quer se destacar no setor fiscal em apenas 30 dias, o curso Setor Fiscal para Iniciantes é para você. Eu te vejo no outro lado, na nossa área de membros, na área exclusiva para os alunos. Um forte abraço e até mais.